Então, seu novo drone chegou aí, você tá todo empolgado para botar ele no ar. Contudo, você liga aí o rádio, o óculos, bota a bateria no drone e nada funciona, né? Todo mundo já fez isso, eu passei por isso, todo mundo passa por isso. Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Esse aqui é um drone novo, acabou de chegar. Então, eu vou estar configurando ele e vou estar mostrando para vocês passo a passo o que é preciso fazer para colocar aí o drone para voar, beleza? Então, vamos lá, galera. O drone que eu vou estar usando aqui para mostrar como é que a gente faz é esse aqui. Esse carinha aqui acabou de chegar, então não tem nada configurado. Ele já veio com o receptor instalado, soldado, então a gente não vai estar precisando soldar nada, né? Esse vídeo aqui é para quem está começando, de repente, o primeiro drone. Então, para o primeiro drone, eu recomendo você já comprar ele completo, para que você não precise soldar nada, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo aí explicando como soldar, mas nesse aqui a gente vai considerar aí que você já comprou uma versão que já venha com o receptor. O receptor que veio nesse drone aqui é o Crossfire, como eu falei, mas o procedimento que a gente vai estar mostrando aqui é basicamente o mesmo se você tiver aí também FrSky ou outro protocolo qualquer. E aonde for diferente, eu vou mostrar e falar, olha, se você estivesse usando FrSky, seria essa opção aqui e tudo mais, beleza? Então, beleza, o primeiro passo que a gente tem que fazer é bindar o receptor ao rádio. Antes de começar o processo de bindagem, o que a gente vai ter que fazer é criar um novo modelo no rádio. Eu vou estar usando aqui o TX16S, que tem o sistema operacional OpenTX, que é o mais comum aí, mas o procedimento é muito parecido, mesmo se você estiver usando aí, por exemplo, Tango ou Mumble, que rodam Freedom TX, o procedimento é muito parecido. Então eu vou estar usando aqui o Radiomaster TX16S, mas como eu falei, o procedimento é basicamente o mesmo para os outros rádios também. Para isso, o que a gente vai fazer é clica nesse botão aqui, só para a gente ter uma ideia aí, no Mumble é esse botão aqui, né? Esse aqui, essa roda aqui, ele tem um botão que clica. O que a gente tem que fazer é clicar, ficar segurando durante alguns segundos, daí ele vai aparecer essa opção, Model Select. Agora a gente vai clicar nesse botão aqui de novo, né? Se a gente rodar ele, a gente navega aqui pelo menu, mas a gente quer selecionar a opção Model Select, então eu vou clicar, vou pressionar esse botão aqui de novo, o mesmo botão, e daí ele vai entrar no menu de escolha dos modelos. Então aqui a gente vê que eu já tenho vários modelos, no teu caso aí possivelmente você só vai ter um, então novamente a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai apertar esse botão aqui, seleciona qualquer um, não tem problema, aperta esse botão de novo aqui durante 1 ou 2 segundos. Daí ele vai mostrar um outro menu, então eu vou novamente selecionar essa opção, clicando nesse botão aqui, ele vai te dar algumas opções aqui. Nesse caso aqui, o Radiomaster, ele dá essas 3, e no Mumble aqui também ele vai me dar 3 opções. Aqui a gente coloca no Multi, o Freedom TX eles chamam de Multi, e aqui no OpenTX a gente seleciona Quad. É a mesma coisa, simplesmente aí um nome que eles colocaram diferente. Então agora ele vai me perguntar aqui quais canais eu quero usar. Então o que eu vou fazer aqui, eu simplesmente vou aceitar o padrão. Então aqui eu clico no botão, que no caso aqui do TX16S é esse segundo botão aqui. Agora ele vai me perguntar o canal pro RAW. No Mumble, por exemplo, ele também me dá a opção. Você vê que ele está aqui em outro canal, não tem problema, a gente mantém o que ele tiver, a gente mantém o padrão, não precisa mudar isso. E aqui no Mumble, que é a mesma coisa do Tango também, o que a gente vai fazer aqui é clicar nesse botão Page. Daí ele vai pedir aqui o canal para o RAW. Vou fazer a mesma coisa, deixa no padrão aqui no canal 4. Vou para o Page, Pitch, mesma coisa, deixa no padrão. E aqui o Yaw também, vou deixar no canal 2, não tem problema. Então aqui é a mesma coisa no OpenTX. Vou clicar aqui no Page para a gente
ok. Canal 3 para o pitch, ok. Canal 4 para o yaw. Viu que os canais são diferentes, mas não tem problema. Eu só estou aceitando aqui o padrão, não estou mudando absolutamente nada por enquanto. Então aqui agora ele me deu a opção para eu escolher qual botão eu vou usar para armar e desarmar o meu drone. O que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, eu não seleciono nada aqui, né, não mudo nada, e essas coisas todas eu vou selecionar no Betaflight. Então eu mantenho aqui o padrão e no Betaflight eu digo qual botão vai ser para o arm e para o desarme. Então o que eu vou fazer aqui, novamente, não importa o botão que ele botou aqui, eu vou aceitar. Então nesse caso aqui é SF, ok. Vou dar aqui novamente o page. Ele vai me perguntar o canal do beeper. Novamente, vou dar page, mode, SA, ok. Vai dar um resumo dessas opções todas que a gente escolheu. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou apertar esse botão, daí ele vai ficar piscando, eu rodo ele até eu achar aqui, yes, all is well, create the model. Agora eu vou clicar esse botão. E agora o modelo foi criado com sucesso e eu vou pressionar aqui o return. Bum, meu modelo aqui, nesse caso, modelo 24, está criado. No Mumble, mesma coisa, vou deixar aqui o padrão. No Mumble, a gente vê que ele está dando aqui o mesmo botão. Ele está dando aqui para o Mode, ele botou aqui, se eu voltar, o ARM está no SA. Se eu dar aqui um page, ele vai botar aqui Mode, também SA. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar isso. Então, vou pegar aqui, vou selecionar. Cliquei aqui com esse botão. Daí ficou piscando SA. Eu vou mudar para SB, por exemplo, porque eu quero que ele use um botão diferente. Não importa o que vai ser o que, mas eu simplesmente quero que ele use um botão diferente. Daí, mesma coisa, dou aqui page. Daí ele vai perguntar o beeper. Mesma coisa, eu vou clicar nesse botão aqui e ao invés de SA, eu vou rodar e vou botar, também não quero SB, porque esse foi a outra opção. E agora eu vou botar SC, por exemplo. Page novamente, para confirmar. E agora a mesma coisa que ele vai falar aqui, tá pronto para ir. E o que ele fala aqui é pressiona aqui o Enter, que é esse aqui, durante 1 segundo. Então eu vou pressionar, bom. Meu modelo foi criado. Então daí agora eu posso simplesmente clicar aqui no Return para retornar ao menu principal. Beleza, agora o meu modelo já está configurado no rádio. Agora eu vou configurar esse modelo aqui no rádio. Então aqui na tela principal, o que eu vou fazer, eu vou clicar nesse botão aqui no MDL, né, de Model, e eu vou ficar segurando ele durante 1 segundo. Agora ele vai entrar no menu do modelo. No Freedom TX é ligeiramente diferente. A gente nota aqui que no TX16S a gente tem esse botão aqui, Model. No Mambo e no Tango a gente não tem esse botão. Então, para acessar o menu do modelo, o que a gente tem aqui é esse botão chamado Menu. Agora uma coisa importante aqui é o seguinte, se eu clicar nesse menu rapidamente, ele entra no menu do modelo. Agora uma coisa que a gente tem que ter cuidado aqui no Mambo e no Tango, o mesmo botão, o menu, ele é usado para entrar no menu do modelo, mas também no menu do rádio. Então se eu pressionar aqui o botão rapidamente, só vou clicar e soltar, ele entra no menu do modelo. Se eu voltar aqui e eu pressionar o menu durante 1 segundo, vai entrar aqui num outro menu, que é o menu do rádio. É a mesma coisa aí, só que como eu falei, só o jeito que você acessa o menu é ligeiramente diferente aqui no Mambo e no Tango do que nos rádios mais convencionais, digamos assim, que rodam OpenTX. Uma vez que a gente está aqui no menu do modelo, a primeira opção aqui é o Model Name. Para mudar isso, o que a gente faz é, usando esse botão aqui, a gente clica, daí ele vai começar, vai selecionar aqui uma letra, daí a gente pode simplesmente rodar ela para escolher o nome que a gente quer. Então, por exemplo, esse aqui eu vou chamar de Crux. Vê que agora o R está minúsculo. Se a gente quiser mudar de minúsculo para maiúsculo, a gente aperta esse botão aqui
e fica apertando por 1 segundo. Daí você vê que ele simplesmente muda de minúsculo para maiúsculo e vice-versa. Obviamente, você vai chamar aí, vai nomear do jeito que você quiser. Vou dar aqui o Return e agora eu posso selecionar outras opções. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando do básico para a gente começar a voar, beleza? Então não vou estar cobrindo todas essas opções de timer, disso, daquilo, outro. Isso eu vou fazer num outro vídeo, beleza? Esse aqui é o mínimo, o básico, só para a gente começar a voar. Então beleza, galera, isso aí é o mínimo que a gente vai precisar por enquanto no rádio para a criação do modelo. Agora a gente vai começar o processo para bindar o drone ao rádio. Agora uma coisa aí que é muito importante, principalmente para a galera que está começando, é a gente remover as hélices antes da gente iniciar esse processo. Por quê? Porque como a gente não sabe exatamente qual botão vai fazer o quê e tudo mais, a gente pode ter um acidente de repente colocar a bateria e o drone começar a rodar aqui as hélices, o que obviamente pode machucar você aí, pode ser um grande problema, né? Então beleza, agora que a gente tirou aqui as hélices, o que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro a gente tem que achar o nosso receptor no drone, aonde é que ele está. Geralmente, na maioria das vezes, principalmente os drones aí que já vem pronto para voar, né, o Bind and Fly, alguma coisa do tipo, o receptor vai estar em algum lugar onde você consegue achar ele sem precisar abrir nada. Então, por exemplo, nesse caso aqui é super simples. O receptor está aqui embaixo, então eu tenho total acesso aqui ao receptor sem precisar desaparafusar, sem precisar tirar absolutamente nada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse aqui é o Mobula 7 HD e eu não sei aonde está o receptor. Então, o que eu geralmente vou fazer aqui é, eu vou pegar a antena, eu sei que essa aqui é a antena do receptor, e eu vou simplesmente seguir ela, olhando aqui, para ver onde é que ela vai. Então, aparentemente, ela está aqui embaixo. E beleza. Então, aqui eu vejo que embaixo desse pad aqui, onde a gente coloca a bateria, o meu receptor tá. Então, beleza. Nesse caso aqui também eu não preciso desaparafusar nada. Uma coisa importante aí, que o camarada aí teve uma dúvida, é o seguinte: a unidade Vista, o Cadex Vista ou a unidade DJI Unit, elas fazem duas coisas. A primeira, elas transmitem vídeo, né? Elas pegam o sinal da câmera, a imagem da câmera, joga, né, pros óculos. Então, ela transmite vídeo. E uma outra coisa que essas unidades DJI fazem, elas também têm um receptor de rádio nelas. Então, elas têm duas funções. A primeira, enviar vídeo, e a segunda, receber sinal do rádio. Mas o receptor só funciona com rádios DJI FPV versão 1. Ou seja, se você tem aí qualquer outro rádio, Mambo, Tango, Radio Master, FR Sky, qualquer outro rádio que não seja o da DJI, a sua unidade Vista ou a unit da DJI, ela só vai funcionar como um transmissor de vídeo. Ela não vai funcionar como um receptor do sinal do rádio, beleza? Então, nesse caso, quando a gente vai estar fazendo esse processo de bindagem que a gente está fazendo agora com o rádio, a gente não vai tocar, não precisa se preocupar com a unidade DJI aqui, a Vista ou a unit, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu tenho um receptor, então é a versão DJI, contudo eu não uso o rádio da DJI, e tem um receptor. Então, novamente, eu não sei onde está, né? Na realidade eu sei, mas estou fingindo que eu não sei. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou ver aqui a antena dele, a antena do sinal aqui, a antena do receptor, né? Que geralmente ela é assim fininha, então ela ou tem esse formato de T, que a gente vê nessa aqui, por exemplo, não sei se a gente vai conseguir ver, ou ela tem esse formato aqui, né? Parece um fio solto aí e tudo mais.
Mas uma coisa que ela geralmente é bem fininha, né? Mais fina do que antena de transmissão de vídeo. A gente tem duas antenas, uma para transmitir o vídeo e a outra para receber o sinal do rádio. Então a gente vai pegar essa antena fininha aqui e novamente a gente vai tentar seguir o cabo até a gente ver onde é que está o receptor. Nesse caso aqui, o receptor está bem aqui em cima. Então, não sei se a gente vai conseguir ver, mas o receptor ele está ali em cima da unidade vista. Bem, não vai dar para a gente ver muito bem, mas ele está aqui em cima. Essa parte branca ali é o meu receptor. Ele está em cima da minha unidade vista. No meu caso, geralmente eu abriria aqui o drone para procurar o receptor, mas a gente está fazendo o procedimento aqui para quem nunca teve um drone. Então, obviamente, abrir alguma coisa, mesmo essa parte de cima aqui, pode ser alguma coisa aí que alguém possa ter um pouquinho de receio. Então, por isso que eu estou falando, procura ver se o receptor está em um lugar que você consiga acessar sem abrir nada. Senão, você vai precisar abrir, mas geralmente você não precisa abrir, beleza? Então, agora que eu achei aí onde é que o receptor está e tirei as hélices, eu vou conectar o meu drone ao computador. Depois que eu conectei o cabo no meu computador, o receptor aqui, ele ligou. Em alguns drones, o receptor não é alimentado pelo computador. Quando você coloca aí o computador, aquela energia, né, não é passada, o controlador de voo, digamos assim, não passa para o receptor e o receptor não liga. Então, se esse for o caso, você vai precisar conectar uma bateria no drone. Mas o que eu gosto de fazer, primeiro eu conecto no computador para ver se eu preciso conectar a bateria ou não. Se o receptor não ligar, se não acender nenhuma luzinha, daí você coloca a bateria. No meu caso aqui, eu não preciso da bateria. Com uma caneta, uma chave de fenda, alguma coisa, eu vou pegar e eu vou apertar aqui rapidamente, né? Não vou apertar e ficar apertando, eu só vou pegar e dar um cliquezinho no botão de bind, que nesse caso aqui, esse aqui é o Crossfire Nano, é aqui perto da antena, atrás da antena, né? Tem um botãozinho aqui, eu vou apertar ele. Em outros receptores, o bind vai ser em lugares diferentes. Vou tentar colocar aí numa imagem para a gente poder ver. Mas nesse caso aqui, o bind fica aqui. Então, vou clicar nele aqui rapidamente. Então, beleza. Agora a luz começou a piscar verde. Ou seja, o receptor entrou no modo de bindagem, né? Então, agora aqui no rádio, vê que a luzinha ali está piscando. Então, ele está no processo de bindagem. Então, esse processo aqui vai depender de que rádio você está usando. No meu caso aqui, esse drone ele veio com Crossfire. Eu estou usando o Radiomaster TX16S, que não tem Crossfire embutido nele. Então, eu estou usando o meu módulo externo, né? Eu conectei aqui o meu módulo Crossfire. Esse aqui é o módulo externo Crossfire. Eu vou simplesmente conectar ele aqui. Então, agora que meu módulo externo está aí conectado no rádio e o meu receptor está no modo aqui para bindar, a luz está piscando, o que eu vou fazer é o seguinte, vou entrar no menu do modelo, então nesse caso aqui eu vou apertar o MDL durante um segundo, ele entrou no menu do modelo, daí o que eu vou fazer é, vou usar esse botão aqui, vou rodar ele até o final, onde a gente tem algumas opções aqui de Internal RF e External RF. Isso aqui basicamente se você vai querer usar um módulo de radiofrequência que já veio no rádio, que no meu caso aqui eu tenho um 4 em 1 que roda DSM, FRSK e outros protocolos, ou se você quer usar um módulo externo. Como eu mostrei para vocês aí, nesse rádio eu estou usando um módulo externo Crossfire, então eu vou configurar essa opção aqui, o External RF, né, o módulo de radiofrequência externo. Então eu vou rodar aqui, chegar aqui no Mode, onde está Off, vou clicar nesse botão, ele vai começar a piscar, e daí agora eu vou rodar ele para escolher o protocolo que eu quero usar, né? Então, no meu caso aqui, vou continuar rodando, né? E agora
até eu achar CRSF, de Crossfire. Quando eu achar isso, eu vou clicar aqui no Enter. Daí aqui eu não mudo nada, deixo de 1 a 16 e vou deixar aqui o receiver 00. Como esse Crossfire aqui é um módulo externo, eu tenho que rodar um script para poder fazer isso, para iniciar esse processo, né? Um script que ele vai interagir com o módulo externo para fazer a função que eu quero, que nesse caso é iniciar o processo de bindagem. Aperta esse botão SYS de System durante um segundo e daí aqui a gente vai ter todos os scripts que a gente tem no rádio. Então não vou estar falando de nada sobre isso no momento, mas a única coisa que é importante que a gente tem é configurar o nosso Crossfire, a primeira opção. Nesse caso, a gente vai clicar no Crossfire Configure. Daí ele tem duas opções aqui, o configurar o Micro-TX, que é esse camarada aqui, o transmissor de radiofrequência externo aqui. Vou selecionar nessa opção, vou clicar novamente aqui no Enter para iniciar o processo de bindagem. E ele vai começar o processo de bindagem. Vê aqui que mudou a cor, agora está piscando vermelho, que ele já está recebendo algum sinal do rádio. Contudo, a gente vê aqui, tentar chegar um pouquinho mais perto, que agora ele está perguntando se eu quero atualizar a versão do meu receptor. Uma coisa legal aí do Crossfire é que se o rádio estiver rodando uma versão mais recente, né? Então se o meu módulo aqui tiver uma versão mais recente, consegue automaticamente atualizar o receptor para que eles fiquem na mesma versão, beleza? Então nesse caso aqui ele está perguntando se eu quero fazer o update ou não, eu vou simplesmente falar que sim, então vou selecionar aqui o Enter, e ele vai começar o processo de atualização. Obviamente é importante que a gente não interrompa aí esse processo de atualização. Uma coisa aí bem legal do Crossfire é que mesmo que aconteça alguma coisa, faltou luz, teu computador reiniciou alguma coisa, a gente tem como recuperar, né, voltar o receptor para a versão original, né, tem um processo para isso, mas obviamente se a gente puder evitar isso, é melhor. Então deixa ele atualizar lá. Quando ele acabar, pode demorar aí alguns minutinhos. Quando ele acabar, você continua. Beleza, agora já está bindado aqui, ok. Está dizendo aqui que está o bind ok. E a luzinha está verde, né? Verde sem piscar. Ou seja, o rádio e o receptor já estão se comunicando ok. E eu também tenho uma luzinha verde aqui no meu transmissor, né? Então eles estão todos bindados ok. Beleza, galera. Agora a gente tem o drone falando com o rádio, beleza? Ele já está aqui bindado e agora eles estão se comunicando. Contudo, eu ainda não configurei aqui os botões, não disse ao drone que tipo de rádio eu tenho, nem nada. Isso é o que a gente vai fazer agora nesse próximo passo, que é configurar o Betaflight. Novamente, aí eu vou fazer um vídeo específico sobre Betaflight. Nesse aqui a gente só vai estar falando aí do que é preciso para colocar no ar. Mas o Betaflight é o sistema operacional, digamos assim, que é instalado e ele roda aqui no drone. E através do Betaflight Configurator é que a gente vai configurar o Betaflight que está rodando aqui, beleza? Então, ou seja, Betaflight é o que fica aqui. Betaflight Configurator é o que você instala aí no teu computador, beleza? Geralmente a gente fala, abre aí o Betaflight, você vai ter que clicar isso aqui no Betaflight e tudo mais no seu computador. Na realidade a gente está falando do Betaflight Configurator, beleza? Mas vamos lá, uma vez que você baixou e instalou o Betaflight Configurator, daí a gente tem que clicar aqui nesse botão Connect. Daí ele vai conectar no Betaflight, que está no drone, e daí ele vai abrir essas opções todas que a gente tem aqui. Então, se eu mexer aqui o drone, a gente vê que ele mexe ali no Betaflight, beleza? Então, isso aí ele já está conectado e tudo mais. Daí, o próximo passo é clicar aqui na aba Receiver, receptor, e daí aqui que a gente vê como o drone está se comunicando com o rádio, com o sinal do rádio. E a gente vê aqui no meu caso
que o meu drone aqui na parte direita, ele tá todo maluco, dando um monte de volta aqui, sem eu dar nenhum comando de rádio, né? O meu rádio está aqui parado, e quando eu boto para a direita, para a esquerda e tudo mais, e os comandos do rádio não batem aqui com os comandos que está aparecendo no Betaflight, isso é porque o mapeamento de canal está errado. Então, para isso que a gente tem que fazer é o seguinte, basta a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, aqui embaixo do mapeamento, e daí a gente vai selecionar uma outra opção. Isso aqui vai depender do seu rádio, tá? Então, se tiver dessa forma, você clica em um, se não melhorou, você vai e bota no outro, beleza? Daí eu clico aqui salvo. Agora o meu drone aqui está parado, e daí agora quando eu boto aqui, por exemplo, para a direita, ele vai para a direita, para a esquerda. Se eu botar o throttle, ele muda lá certinho, né? E tudo mais. Então agora o meu mapeamento tá ok. Daí agora o que a gente vai precisar fazer é configurar os modos. Então a gente clica aqui nessa aba de modos, e daí a gente tem que configurar essas duas opções aqui. Existem várias outras opções que eu vou cobrir em outros vídeos, mas para esse básico aqui do básico, a gente precisa dessas duas opções. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, primeiro eu tenho que configurar o meu botão de arm e desarm. O arm e desarm, ou armar e desarmar, nada mais é do que ligar e desligar o drone, né? Quando a gente fala, o arm é para armar, para ligar o drone, né? Se eu armar o drone, as hélices vão começar a rodar. Se eu quero desarmar o drone, eu desarmo o drone, desliga ele e as hélices vão parar de funcionar, beleza? Esse é o botão mais importante de todo o seu rádio, é o botão que você tem que estar mais, que seja de acesso fácil para você, beleza? Então vou escolher aqui qual botão que eu quero usar para ligar e desligar o drone. Então eu vou escolher um botão para o meu arm desarm. Então no meu caso aqui, eu vou escolher esse aqui, eu quero que esse botão aqui seja o meu arm desarm, tá? E daí o que eu faço é, como eu não sei exatamente qual é aquele botão, eu vou colocar aqui no automático, então clico aqui nessa setinha e eu seleciono automático. Uma vez que isso está no auto, vou mudar a posição do meu botão, do botão que eu quero para arm desarm. Então ele está aqui, eu simplesmente vou mudar e pronto. Daí a gente viu aqui que ele mudou de auxiliar de alto para auxiliar 1. Então aquele botão que eu selecionei é o botão 1. Agora com essa barra amarela grande aqui é que eu seleciono que posição do botão eu quero que ele seja armado e desarmado. Ou seja, no momento essa opção de arm não está ligada, ela não está ativada, porque a minha barra aqui amarela tá aqui na direita, né? Tá entre aqui 1.700 a 2.100. E o comando do rádio, o botão, tá aqui a pouco menos de 1.000. Ou seja, o ARM não está ativada. Se eu mudar o botão, se eu apertar o botão que eu quero lá no rádio, daí aquela barrinha vem para cá, ou seja, agora o meu drone está armado. Né? Obviamente está dizendo aqui desabilitado, porque eu estou com USB conectado, então por segurança ele desabilitou. Se eu não tivesse com ele conectado no Betaflight, as hélices começariam a rodar. Agora, digamos que eu não quero essa posição, digamos que eu quero usar o mesmo botão, contudo eu quero que seja na outra posição. Então a única coisa que eu preciso fazer é arrastar essa barra aqui amarela para onde eu quero que seja. Então eu quero que esse aqui seja o meu arm. A barrinha aqui está aqui, o meu botão, coloquei o botão na posição que eu quero e agora eu arrasto essa barra amarela para cima de onde está a barrinha pequena, o traço pequeno. Daí agora eu clico aqui em salvar. Agora essa posição aqui é armar. Se eu voltar para aquela posição original, ele está desarmado. Daí agora a gente tem uma outra opção que eu acho importante a gente configurar, se é a primeira vez que você está voando, que é essa opção aqui, Angle. Basicamente aí, o drone ele tem 3 tipos de modos de voo diferentes. O primeiro
é o modo Acro, que é um modo, digamos assim, manual, onde não tem controle nenhum. Se você está voando com drone e você coloca o rádio, o comando do rádio aqui para a direita, ele vai começar a ir aqui a cambar para a direita, né? Se você não fizer nada e continuar colocando para a direita, ele vai continuar virando, até ele virar de cabeça para baixo e cair, né? Ou seja, é um modo avançado. Se eu colocar ele todo para a direita, ele vai dar uma cambalhota aqui rapidinho, né? E outra coisa, no modo Acro, no modo manual, quando eu coloco ele para a direita, no rádio para a direita, ele vai começar aqui a ir para a direita, né? Daí ele vai começar a ir para a direita aqui. Quando eu solto o comando do rádio, ele não vai nivelar automaticamente. Ele vai continuar nessa posição aqui, mesmo que eu não esteja dando controle do rádio nenhum. Ou seja, eu tô aqui, coloquei para a direita, ele foi para a direita, daí eu soltei o rádio. Ele vai continuar na mesma posição que ele estava até que eu coloque para a esquerda para trazer ele de volta. Ele não tem um modo aí de estabilização, tá? No modo Acro. O segundo modo que a gente tem, que é o que eu recomendo para quem está começando, é o modo de estabilização, que é o modo Angle. Nesse modo, o que acontece é o seguinte: quando eu coloco para a direita, ele começa aqui a ir para a direita, mas ele tem um limite. Ele nunca vai dar uma cambalhota. Então eu posso colocar aqui o rádio totalmente para a direita e o drone só vai chegar a um determinado limite. Por isso que é chamado de angle, que ele tem um limite no ângulo que ele vai poder chegar. Isso tanto para um lado, para o outro, como para frente e para trás também. Se eu colocar totalmente para trás, ele vai chegar aqui, mas ele não vai conseguir dar uma cambalhota, beleza? Além disso, no modo Angle, quando eu coloco aqui para a direita, ele vem para a direita. Daí, se eu soltar o rádio, se eu soltar, parar de dar comando para a direita, ele automaticamente vai nivelar, ele vai voltar aqui pro nível certinho aqui, beleza? Ou seja, no modo manual, Acro, se eu estou indo para a direita e eu largo o rádio, solto o comando do rádio, ele vai continuar indo até eu botar para a esquerda, né? No modo Angle, que é o modo para iniciante, ele vai começar a ir para a direita. Quando eu soltar o comando do rádio, ele vai automaticamente parar e se estabilizar. Um outro modo que a gente vê muito aí também é o Horizon. Esse Horizon é basicamente aí a mistura entre o Acro e o Angle. No Horizon, o que vai fazer é, ele vai permitir que você faça cambalhota, ou seja, se eu colocar aqui para a direita, ele vai para a direita, contudo, se eu continuar colocando para a direita, ele vai fazer uma cambalhota, beleza? Mas, se eu soltar o comando, né, se eu colocar aqui para a direita e eu soltar o rádio, ele vai automaticamente nivelar, como é o caso do Angle. Ou seja, é o Angle da autonivelamento aqui, contudo você faz cambalhota. Então assim, para a galera que está começando, o ideal é vocês começarem no modo Angle, no módulo aí com limite e autoestabilização. Depois vocês habilitam o modo Acro ou Horizon, ou ambos. Para isso, o que a gente tem que fazer é o seguinte: nessa opção aqui, Angle, a única coisa que a gente precisa fazer é aumentar essa barrinha amarela para que ela cubra todos os cenários aqui. Então não importa se meu botão está na posição baixa, média ou alta, o Angle Mode sempre vai estar habilitado, beleza? Então, se eu salvar aqui, a gente vê que ele fica amarelo. Então, ou seja, mesmo que eu mude aqui meus botões, a barrinha amarela aqui, o traço amarelo vai para um lado e vai para o outro, mas ele está sempre embaixo da barra amarela grande. Ou seja, ele está sempre ativado
não importa o que eu faça aqui com o meu botão, beleza? Ou seja, isso vai fazer com que o drone sempre fique no módulo ângulo. Depois que você voou, depois que você já tem mais experiência, daí eu vou mostrar como é que você faz para conseguir mudar os modos com um botão. Então você pode, por exemplo, começar no Acro, agora eu quero mudar para Horizon e depois eu quero mudar para Angle, ou seja lá o que for. Você pode controlar com o botão, mas por agora, eu recomendo deixar sempre habilitado. Beleza, galera? Então agora eu tenho o meu drone bindado com o meu rádio, eles já estão falando a mesma língua e tudo mais, e eu já configurei no Betaflight, no drone, quais os botões que eu quero usar para o meu arme e para o meu desarme. Daí o próximo passo agora é configurar aqui o vídeo para que a gente consiga ver a imagem no óculos. No momento, a gente tem dois tipos de sistema de vídeo disponível. A gente tem o sistema analógico, que é o que eu tenho aqui, e também a gente tem o sistema digital da DJI, que obviamente é quando a gente usa o óculos da DJI digital. O sistema analógico, ele é muito mais simples, porque ele não é codificado, ele não é encriptado, ou seja, o transmissor de vídeo aqui, a única coisa que ele faz ele vai pegar aqui a imagem que está vindo da câmera e ele vai transmitir isso usando radiofrequência. Ou seja, é como se você tivesse, por exemplo, uma estação de rádio, aquela estação de rádio simplesmente transmite, né, o programa ou a música, e quem tiver um dispositivo, no caso um rádio, e colocar na estação, ou seja, naquela frequência, vai conseguir ouvir aquela música, né? A mesma coisa acontece com o sistema de vídeo aqui. Esse camarada aqui, ele só está transmitindo informação, né, usando a radiofrequência, e esse camarada aqui vai captar. Então é muito simples, basta que a gente esteja na mesma frequência, que a gente esteja sintonizado na estação, que a gente vai começar a ver aquele sinal. Ou seja, se alguém estiver voando um drone analógico aqui, fora aqui, por exemplo, eu posso ligar meu rádio, botar na mesma frequência, que eu vou ver exatamente o que aquela pessoa está vendo, porque o rádio, o transmissor de vídeo que está naquele drone, ele não está mandando um sinal codificado. O sinal está aberto, eu posso ver aqui com o meu óculos. Existem várias frequências que a gente pode transmitir vídeo. Então, se você está voando com alguém, né, se você está voando com mais pessoas, é importante você saber em qual frequência você está, para, obviamente, a gente não ter conflito com aquela outra pessoa, aquele outro drone. Ou seja, se você tem uma estação de rádio tocando música numa frequência, numa estação, num número, uma outra estação de rádio, ela vai precisar usar uma outra frequência. Senão os sinais vão dar problema e vai ter interferência na música, né? Quando a gente estiver ouvindo a música. O mesmo caso se aplica aqui. Então, se você estiver voando com mais pessoas, é importante que todo mundo saiba a frequência que cada um está rodando, que cada um está usando, para evitar interferência. Mas nesse vídeo aqui a gente não vai cobrir isso, então nesse vídeo aqui a gente não vai se preocupar em mudar a frequência que ele está transmitindo. Então, independente da frequência que veio configurado aqui de fábrica, a gente não vai mudar nada nele aqui, beleza? Para a gente achar qual é aquela frequência, a gente pode ver no Betaflight, dependendo do drone, dependendo se Smart Audio, que é uma configuração avançada, esteja habilitado ou não. Mas o modo mais fácil é a gente usar o próprio óculos. Então a gente liga aqui o óculos com o módulo e com a antena. Então eu vou ligar o meu drone para que ele comece a transmitir o vídeo. Tem um botãozinho aqui, eu vou clicar nesse botão. Então uma das opções que eu tenho aqui é chamado Band Scan, ou seja, escanear as bandas para ver quais sinais estão disponíveis. Então eu vou lá, vou selecionar aqui o Band Scan, vou clicar nele e daí agora ele vai escanear
todas as frequências de rádio que tem no momento, né? Então eu vejo aqui que eu tenho essas todas aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar uma delas, como eu não sei qual é a que tem o meu drone, em qual frequência o meu drone está transmitindo, eu vou pegar qualquer uma delas aqui e vou selecionar e vou ver se eu estou vendo alguma imagem no óculos. Então, no caso aqui, eu não estou vendo nada, só estou vendo um menu ali, né? Então, agora eu vou precisar trocar o canal, ou seja, aquele transmissor lá, aquele vídeo não é o do meu drone. Aqui nesse óculos em particular, eu tenho esses dois botões aqui para mudar o canal, né? Para mudar a frequência. Então, eu vou simplesmente olhando aqui, vou apertar ele e vou ver se eu acho. Se a gente vai conseguir ver muito bem, mas apertei. Agora já tem um pouquinho de estática ali, mas não achei ainda o que eu quero. Então eu continuo apertando aqui, continuo mudando uma a uma. Agora eu já vejo ali que a gente está tendo algum tipo de sinal, mas com muita interferência ainda. Então eu vou continuar trocando, vou colocar em outra frequência. Agora eu tenho vídeo. Ou seja, achei aqui a frequência que o meu drone está enviando sinal, beleza? Então, nesse caso aqui, a frequência é essa aqui, 8540. Então, o sistema analógico é bem fácil. Basta você fazer isso, você liga o drone e você vai procurar aí, né, manualmente aí, testa, até você achar a frequência, né? Esse é um modo aí mais fácil. Obviamente aí, pra galera que já tem um conhecimento um pouquinho maior, eu posso ver exatamente a frequência que tá e já ir direto. Mas esse aqui é um vídeo pra galera iniciante. Então, pra começar, né, ao invés de você ficar perdendo tempo aprendendo um monte de coisa, liga o drone e procura a frequência que o drone está mandando aquele vídeo. Agora, se o drone é digital, se você tem uma unidade aí da DJI, o problema é que o sinal ele é codificado, ele é encriptado, ou seja, eu não consigo simplesmente ligar esse transmissor de vídeo aqui e procurar a frequência no meu óculos aqui, que eu não vou ver exatamente o que está acontecendo ali, porque ele é encriptado, então ele precisa ser configurado, ele precisa ser bindado da mesma forma que a gente bindou o rádio, a gente precisa bindar o óculos à unidade vista que tem aqui, ou a unidade A-Unit. Para isso, o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca a bateria no drone, daí a gente vai clicar no botãozinho aqui na unidade vista para iniciar o processo de bindagem, né? Vou colocar uma foto aí para ficar um pouquinho melhor. Quando a luzinha começar a piscar, o processo é muito parecido que a gente usou aqui para fazer o bind do rádio, é o mesmo processo, digamos assim, a mesma ideia. Daí no óculos, o que eu faço é, uma vez que o óculos está ligado, eu venho aqui e aperto esse botão para iniciar o processo de bindagem do transmissor de vídeo ao meu rádio DJI. Agora a luzinha está verde e agora a gente já tem imagem no meu DJI, no meu óculos DJI. Agora eu tenho o drone falando com o rádio e eu tenho aqui o óculos na mesma frequência do drone, ou seja, eu posso controlar o drone e eu posso ver a imagem. E agora o último passo é a gente colocar as hélices novamente e daí a gente vai voar. As hélices, elas têm o sentido de rotação delas. Essas duas hélices não são iguais, elas são diferentes. Você vê aqui a pontinha dela, né? Uma tá aí para a esquerda e a outra tá para a direita. Então, e como é que a gente faz para saber como a gente vai ter que colocar as hélices? Alguns drones eles já vêm com um desenhozinho ali, com papel, né, dizendo se aquela hélice tem que rodar para a esquerda ou para a direita, mas, por exemplo, se não tiver nada, como é o caso desse drone aqui, esse drone aqui eu não faço ideia se é para a esquerda ou para a direita, realmente não faço. Então, o que eu faço é o seguinte, eu simplesmente conecto o drone novamente ao Betaflight,
Daí eu vou aqui nessa aba de configuração, Configuration. Daí ele vai dar essa informação de como as hélices têm que ser instaladas. Tá isso aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Então agora no Betaflight, ele me disse aqui que esse motor da frente, ele roda no sentido horário. Então eu vou colocar aqui. Como eu falei, nesse caso aqui não tem parafuso nem nada, mas caso você tenha uma hélice aí que precise parafuso, daí você pega e aparafusa. E daí agora eu vou pegar outra hélice aqui da frente, que roda no outro sentido, né? Então vamos pegar aqui duas hélices e vou colocar aqui só para deixar claro. Né? Vê que essas aqui são duas hélices diferentes. Então essa aqui, a parte mais alta, está virada aqui para a minha direita, ou seja, ela roda dessa forma aqui, beleza? Porque a parte maior tá para direita. Essa aqui já é diferente, a parte maior, mais alta, né? Tá para a esquerda, ou seja, ela roda dessa forma aqui, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu sei que essa aqui roda no sentido anti-horário, e eu sei que o meu motor aqui, eu olhei lá no Betaflight, esse da frente é sentido anti-horário. Então, boto lá as hélices e aparafuso caso eu queira, né? Daí eu faço a mesma coisa para essas duas aqui, né? Você pode olhar no Betaflight, que o Betaflight vai te dar essa informação, ou a gente pode aí lembrar que essas duas hélices aqui sempre vão na mesma direção. Então, se essa aqui está rodando no sentido horário, essa aqui também vai rodar no sentido horário, né? Então, vou colocar essa aqui. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui sempre vai rodar na mesma direção do que esse motor aqui da frente. Então, esse aqui é anti-horário, esse aqui também vai ser anti-horário. Beleza? Galera, então basicamente é isso. Agora basta você ir para fora aí no teu jardim, em algum lugar e testar. Uma coisa super importante, como eu falei, o armar e desarmar, ligar e desligar é o seu botão mais importante. Então, as primeiras vezes aí que você está voando, né, coloca o teu dedo aí em cima do botão de ligar, liga e vê como é que dá um pouquinho de acelerador e vê como é que o drone vai se comportar. Se o drone começar a ir para cima, fora de controle alguma coisa, desliga o botão aqui né? Coloca o botão aqui na posição para desligar. Beleza, galera? Espero aí que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu vou tentar ajudar, né? Nos próximos vídeos eu vou falar das configurações mais avançadas, mas isso aqui que a gente cobriu nesse vídeo hoje é o básico do básico para você começar a voar. Então, galera, se você acha aí que foi útil, dá um like aí, se inscreva no canal, aquela coisa toda, beleza? Um grande abraço, vamos dronar!